Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para continuar a falar sobre história para o Enem. A partir da aula de hoje nós vamos falar de um novo tema. Qual é esse tema? Revoluções sociais e políticas na Europa moderna. Este tema ele vai complementar aqueles temas anteriores. Lembra que nós trabalhamos a cidadania e a democracia lá na antiguidade, estudamos na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Depois nós avançamos para o estudo dos direitos do cidadão e a questão do Estado de Direito a partir da Idade Moderna. E nós trabalhamos a questão da democracia contemporânea, trouxemos para uma visão no Brasil, falamos sobre democracia direta, democracia indireta, democracia representativa. Esta temática das revoluções sociais e políticas na Europa moderna, ela vem dentro daquele aspecto de revoluções influenciadas pelos movimentos de contestação ao feudalismo, pelos movimentos de contestação depois ao Estado absolutista. E aqui nós temos o processo de ascensão de novas classes sociais e destaque dentro dessas novas classes sociais para a chamada burguesia mercantil, que mais tarde vai começar a se organizar, a se politizar e a partir daí ela estende esse processo de conhecimentos à população mais em geral, que também começa a reivindicar direitos. Essa população que vai reivindicar direitos, logicamente, vai ter que deslocar do centro de poder aqueles que acessaram. Neste caso, as elites da nobreza e do clero serão deslocadas a partir dos processos revolucionários encabeçados pela burguesia, que vai se unir ao povo em geral, né, organizando os movimentos revolucionários que vão, a partir daí, construir a cidadania, construir o conjunto de direitos e defender esses direitos para que todos acessem a ele, como a gente tem estudado a ideia de igualdade para todos perante a lei, o acesso à chamada cidadania plena, tá certo? Ainda na aula de hoje, a gente vai tentar corrigir o nosso simulado sobre o assunto passado, o Estado de Direito do Cidadão a partir da Idade Moderna, né? E aí você tem aí, já foi enviado para você, este material com 5 questões que faz um resumo da última aula, tá? E na aula de agora a gente começa a falar, né, das revoluções sociais na Europa moderna. Então, nesse aspecto, o que a gente pode observar? Uma transformação continental. O que é essa transformação continental? De que maneira a gente pode analisar essa tal transformação continental? A palavra transformação, ela quer dizer mudar a forma através de uma ação. Então, nós vamos ter a mudança da Europa a partir daqui. Então, de onde vêm essas mudanças ou as raízes da mudança na Europa moderna? Então, a gente pode trazer para vocês um contexto social e econômico a partir dos séculos XVII e do século XVIII. O que é que nós temos ali? Primeiramente, primeira característica disso, o absolutismo em crise. O que seria essa crise do absolutismo? Então, o poder centralizado dos monarcas europeus ele vai enfrentar uma crescente resistência, e essa resistência vai partir da burguesia e mais tarde do próprio campesinato, aqueles que sustentam os privilégios do clero e depois da nobreza. E esses privilégios do clero, da nobreza, que eram protegidos pelo monarca, que tem o poder absoluto nas suas mãos, justificado por algumas teorias do poder absoluto do rei, e ele vai passar a ser contestado por essas categorias que se sentirão no direito de reivindicação para que eles possam acessar não privilégios, mas os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos naturais que possam ser assegurados a eles, porque a elite, representada pelo clero e pela nobreza, que se constitui desde o período medieval, ela, a partir da unificação do Estado, com o surgimento do Estado moderno, do Estado nacional, eu tenho a centralização do poder nas mãos do monarca, surgindo o absolutismo monárquico, sustentado pela exploração dos servos, sustentado pelo mercantilismo,
apoiado pela igreja, que se alia ao monarca, e também o monarca cedendo privilégios para a nobreza, que vai assumir os cargos dentro do corpo burocrático da administração absolutista. E nesse aspecto, aqueles que sustentam isso, que na França é chamado de terceiro estado, a gente tem lá o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, que era composto pela burguesia, pelo campesinato, composto pelos artesãos, armeiros. Eles começam a ter um processo de se organizar e contestam, mas vão contestar e reivindicar participação nesses processos políticos, econômicos, e também vão reivindicar a sua própria liberdade de expressão, vão reivindicar a liberdade religiosa, porque se você olhar século XVII, eu tenho um racha dentro da Igreja Católica com a Reforma Luterana e seguida da Reforma Calvinista, que vai ser a religião protestante que vai justificar as ações da burguesia, por exemplo. E a Igreja Católica se alia ao monarca e apoia, logicamente, a nobreza, se colocando como o primeiro Estado dentro desse organograma do Estado moderno chamado. Beleza? Bem, então eu tenho a concentração de privilégios na nobreza e no clero. Isso vai gerar, naquele momento, um profundo descontentamento popular. Então eu tenho aqui esse poder centralizado dos monarcas, ele tem uma resistência que vai crescendo. Eu tenho, então, a contestação dos privilégios do segundo estado, que é a nobreza, do primeiro estado, que era o clero, que vai causar esse descontentamento do povo. E aí eu tenho um processo de organização dessa população em redor da burguesia, que vai liderar os processos revolucionários, certo? Bem, o segundo aspecto é a transformação econômica que vai acontecer dentro da Europa nesse momento. Então eu tenho o surgimento da burguesia comercial, e aí destaque para essa nova classe de pessoas aqui, essa burguesia comercial ou burguesia mercantil. Também eu tenho a burguesia manufatureira, que é aquela primeira burguesia que vai preceder a que mais tarde será chamada de burguesia industrial. Então, essa burguesia manufatureira e essa burguesia comercial, elas vão criar uma nova classe social com poder econômico. E essa classe não tem representação política. Então, ela não tem representação no âmbito do poder. Eu lembro que eu falei em aulas anteriores que a burguesia, lá no início, ela tem dinheiro, mas não tem posição social, não tem representação política. Eles estão no processo de acumulação primitiva de capitais. Esse processo de acumulação primitiva de capitais, ele é conhecido como mercantilismo, ou alguns teóricos chamam de capitalismo comercial, ou ainda capitalismo mercantil. Alguns historiadores, e eu concordo com esses historiadores, esse momento é chamado de acumulação primitiva de capitais, onde essa burguesia mercantil começa a acumular riquezas, o Estado moderno se apropria das ideias mercantilistas para acumulação, para entesouramento, no processo de balança comercial favorável, o processo do metalismo, a ideia do protecionismo alfandegário, que são alguns dos princípios mercantilistas daquela época. Mas mesmo sem ter essa representação social, mesmo sem ter essa representação política, a burguesia que vai estar no processo da mercantilização do comércio, das manufaturas, na questão das negociações, e principalmente com o surgimento das colônias, e aí eu tenho o tráfico negreiro, por exemplo, que enriquece muita gente, eu tenho o deslocamento de riquezas das colônias para as metrópoles. Então, em cima disso, as companhias de comércio que vão se organizar, as navegações comerciais que vão expandir, isso vai enriquecer um novo grupo de pessoas. Esse novo grupo de pessoas é conhecido como burguesia mercantil. Além disso, nós temos também o desenvolvimento manufatureiro, que vai gerar uma nova classe de burgueses chamada de burguesia manufatureira. E aí, como diz o texto,
é uma nova classe social com poder econômico. Eles têm dinheiro, mas não têm representação política. Têm dinheiro, mas não têm posição social. Por quê, professor Guara? Porque a sociedade ela é dividida em estamentos. Esta sociedade absolutista, este Estado moderno, ele se caracteriza pelos estamentos sociais. O primeiro estamento ou Estado é o clero, com todos os privilégios que lhe são devidos. O segundo estamento ou segundo estado, a nobreza, que tem privilégios políticos, que tem posição social, é herdeira, não é? Eles são herdeiros, eles são aqueles privilegiados. E eu tenho o terceiro estamento ou terceiro estado, que é composto pelo resto da população, pelo resto do povo, pelo populacho, pela plebe, formada por camponeses, burgueses, artesãos, armeiros, enfim, todos aqueles que não fazem parte do clero e nem da nobreza, fazem parte do terceiro estamento. É justamente nesse processo que a burguesia ela ascende, e ela ascende primeiramente economicamente. Então ela patrocina as navegações, ela patrocina o comércio e ela vai enriquecendo. E aí o que ela percebe? Ela não tem representação política proporcional. Então, assim, a burguesia inicia um processo de aprendizado. Eu sempre coloco isso nas minhas aulas, não é? Lá nas salas de aulas do ensino médio, na escola pública. O que é que acontece? A burguesia vai estudar, meu filho. A burguesia vai se intelectualizar. E aí o movimento que eu trago de destaque na aula aqui, né, você está analisando aí, é justamente o iluminismo. E o que seria o iluminismo? São ideias de liberdade, são ideias de igualdade e razão que vão se espalhar pelos salões e cafés europeus, questionando, e aí eu quero dar um grifo aqui, questionando as estruturas tradicionais de poder e principalmente de privilégio. Destaque aqui para a ideia de que nesse momento histórico não existem os tais direitos sociais, direitos políticos, direitos civis. O que existe é uma sociedade de privilégios. Então eu tenho uma sociedade moderna, né, a idade moderna, que é a transição do feudalismo para o capitalismo. Alguns teóricos analisam assim essa fase, chamada de idade moderna. Esse período ele é marcado justamente pelo processo de ascensão da burguesia, de fortalecimento do mercantilismo que enriquece essa burguesia e o questionamento por parte dessa burguesia às estruturas de privilégios e às estruturas de poder. Que tipo de poder é esse que eu estou analisando? O poder clerical, a igreja ela interfere na vida das pessoas, mesmo após a reforma luterana e a reforma calvinista, né, ela ainda interfere a partir da contra-reforma católica que ocorre lá no Concílio de Trento. A igreja reafirma os dogmas medievais, acrescenta alguns outros itens dentro do concílio, mas ela mantém a ideia de vigilância, de controle social. Isso é importante destacar porque ela vai se aliar ao monarca que concentra o poder político na sua mão. A nobreza apoia isso, que a nobreza, logicamente, será contemplada a partir dos cargos públicos que são destinados aos nobres, dentro do quadro burocrático de Estado constituído pelo rei, além de manter os seus privilégios, que eram chamados privilégios feudais. Continuam com as suas grandes propriedades, continuam com o privilégio de cobrar tributos dos camponeses que os servem em suas propriedades, aqueles velhos tributos, a talha, a corvéia, a mão morta, o dízimo, e esses senhores têm ainda os privilégios de acessar esses tributos, acumulando riquezas. E aí, em torno disso, eu tenho o mercantilismo, que enriquece a burguesia mercantil. Eu tenho um grupo de camponeses que começa a contestar essa exploração excessiva a partir dos tributos que os nobres cobram deles. A gente vai perceber pequenos focos de resistência dos camponeses contra os seus senhores. Não é? A pequena nobreza também achatada pela cobrança de tributos pela alta nobreza, essa pequena nobreza representada basicamente pelos chamados barões,
que eram os nobres mais pobres, vou colocar assim para a gente entender aqui didaticamente no ensino médio, e nesse aspecto esses também lideram revoltas contra os senhores feudais e até contra os próprios monarcas. Então, nesse processo surge um movimento intelectual, eu gosto muito desse conceito aqui do iluminismo. O que seria o iluminismo? Um movimento intelectual burguês que passa a contestar o Estado monárquico absolutista, contesta, combate os dogmas clericais, combate os privilégios da nobreza, combate a concentração do poder político, combate o monopólio econômico estabelecido pelo mercantilismo. Então, o iluminismo ele defende ideias como igualdade, fraternidade, liberdade de expressão. E essas ideias elas começam a serem disseminadas, como está aí no texto, pelos salões e pelos cafés, onde as pessoas se reuniam e passavam a discutir isso. Então, o iluminismo aqui ele será um movimento importantíssimo no processo das revoluções que ocorrem na Europa moderna. Essas revoluções que vão atingir o aspecto político e o aspecto social na Europa, certo? Aí nós temos aqui a ideia para a gente guardar legal, né, um resumozinho aqui, que diz o seguinte: a combinação desses fatores, quais fatores? Né, quais seriam os fatores? O iluminismo, que surge contestando esse Estado, a crise da monarquia absolutista e as transformações econômicas que vão ocorrer a partir do advento do mercantilismo e a ascensão da burguesia mercantil e manufatureira com o seu poder econômico. Então, esses fatores eles vão se combinar e aí nós temos a criação de um ambiente de uma tensão crescente, né? Então, ele fala de uma tensão crescente. Crises agrícolas também vão somar-se a isso. O aumento populacional, desigualdades preparam o terreno para mudanças revolucionárias que vão transformar o continente europeu. Então você tem aqui não só movimentos de reformas, mas de profundas transformações que vão resultar da crise da monarquia absolutista, das transformações econômicas pelas quais a Europa está passando. O advento do iluminismo soma-se a crises agrícolas, a gente vai ter um processo de seca, e aí isso vai provocar quebra na produção agrícola, o que vai gerar fome entre principalmente os camponeses, porque durante esse processo de escassez de alimentos, os privilegiados estão com suas barrigas cheias, enquanto que a parte que produz, que necessita, ela vai estar necessitando ascender as alimentações básicas, elas não vão conseguir. Então você tem a geração da fome entre o campesinato, entre os mais pobres, entre os vilões. Quem são os vilões, Guara? São aquelas pessoas livres que moram nas vilas, que ficavam próximos aos feudos, certo? E assim eu tenho, além disso, o processo do aumento populacional, depois da crise do século XIV, né, aquela crise que traz a mortandade pela peste negra, a crise que traz a grande fome na Europa, a guerra dos 100 anos, que também contribui para isso, as guerras interfeudais do século XIV, essa grande crise que a Europa passa no século XIV. Aí eu tenho o século XV com o processo da renascença de tudo isso. Aí eu tenho o 16, que vai se conformar com o Estado moderno, a concentração do poder na mão do rei. Aí eu venho para o 17, aí no 17 eu tenho a Revolução Científica, que vai trazer as questões científicas do conhecimento que vai ser ampliado como resultado do processo do Renascimento lá atrás, no 16. E aí o 17 também vai desenvolver o pensamento iluminista que vai se consolidar no século 18. E com isso a sociedade também vai melhorar, porque eu tenho o advento dos remédios, eu tenho a questão das pessoas que não vão morrer tão facilmente, então tenho um crescimento populacional e, somado a isso, eu tenho também o êxodo rural, a saída do camponês lá do feudo, ele vai fugir do feudo, vai fugir daqueles tributos lá que o amarram desde o período medieval, uma série de tributos para sustentar o privilégio dos senhores de feudos. E aí ele vai se deslocar para a cidade, porque na cidade os ares de liberdade,
não é? A novidade de vida, uma nova visão de mundo que vem sendo desde o Renascimento sendo pregada. Aí eu tenho a ideia de uma nova vida, de uma nova Europa, e isso enche os olhos do camponês que se muda para o meio urbano. Eu tenho então esse êxodo rural, o deslocamento do homem do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho. Eu tenho a transição do trabalho servil para o trabalho assalariado, a transição do feudalismo para o capitalismo. Então veja que tudo isso se soma para um momento que vai eclodir a partir do século XVIII, chamado de movimentos revolucionários. Olha só, não é? Estou trazendo para você todo um contexto. É assim que o Enem trabalha as suas questões, né? Não esquecendo que eu estou me baseando aqui. As nossas aulas, elas são baseadas aqui, na matriz de referência para o Enem. Tá certo? Não é naqueles conteúdos programáticos antigos lá que está amarelado. Alguns professores dão a mesma aula por 25 anos. Isso aqui é uma matriz de referência do Enem. É daqui que saem as questões, né? E dessa matriz de referência a gente tem aqui, não é, as competências e as habilidades que você, candidato, deve ter na hora da sua prova, tá certo? Então vá acompanhando aí, beleza? Muito bem, então esses fatores combinados criaram um ambiente de tensão crescente, somado a crises agrícolas, o aumento populacional, desigualdades extremas. Eu tenho processo de desigualdade social, eu tenho processo de grandes desigualdades econômicas até, e aí isso tudo vai preparar o terreno na Europa para as mudanças que os movimentos revolucionários vão trazer, o que vão transformar profundamente a vida da Europa, certo? Dentro das revoluções que mudaram a cara da Europa, nós vamos trazer como destaque a Grande Revolução Francesa. A Grande Revolução Francesa. Então, o que é que a Revolução Francesa tem de interessante? Primeiro, que a Revolução Francesa ela mudou a própria linha da história. A Revolução Francesa ela é o marco inicial da Idade Contemporânea. Ela é o fim da Idade Moderna. Então, a partir da Revolução Francesa, a Europa muda radicalmente. O movimento revolucionário francês muda a própria história radicalmente. Porque com a Revolução Francesa eu tenho o deslocamento do poder dos privilegiados, representados pelo primeiro estado, o clero, pelo segundo estado, a nobreza feudal, e aí eu tenho o levante do povo, eu tenho a revolução vindo de baixo, a insatisfação da população francesa de baixo, né? Os camponeses, os burgueses, que se organizam, que se intelectualizam, o iluminismo é importante nesse processo, esse movimento de contestação ao Estado absolutista, de contestação ao clero, aos privilégios da nobreza feudal, que defendem uma sociedade de liberdade, uma sociedade de fraternidade, de igualdade. A teoria é essa. Então, a Revolução Francesa ela é um marco divisor da história europeia. Então, a partir da Revolução Francesa, nós temos o início de uma nova fase da história ocidental, que chamamos de Idade Contemporânea. O início do movimento revolucionário se dá em 1789. E qual é o marco que inicia esse processo revolucionário? Um processo de indignação, de insatisfação por parte da população francesa, explorada pelos tributos feudais, explorada pelos senhores de feudos, pela nobreza, uma sociedade que estava sendo explorada pelo poder absolutista do rei, uma sociedade que estava passando pela fome, com crises pelas quais a França passou, a França que se envolve em conflitos que ela não consegue sustentar esses conflitos, inclusive em alguns ela vai ser até derrotada, né? O destaque aqui para o conflito franco-prussiano, por exemplo. Então a França está passando um processo de crise muito forte. Dentro dela, aqueles que se colocam em oposição são perseguidos, são presos na grande Bastilha, que é o grande símbolo do absolutismo francês,
Então, todos aqueles que eram oposição ao monarca eram recolhidos à Bastilha. E existia também um processo de condenação daqueles que não pensavam de acordo com o rei, mesmo o rei tentando fazer reformas, as reformas econômicas elas não dão resultado. A população está carente de muita coisa, a população se une à burguesia insatisfeita, e aí, somando os fatores que já citei no início, eu tenho então o resultado de um dos maiores movimentos revolucionários que realmente foi revolução. Esse movimento foi realmente uma revolução. Não é alguns movimentos que a gente vê acontecer na história do Brasil, Revolução Constitucionalista de 32, não foi revolução. Revolução de 1930, não foi revolução. Revolução de 1964, piorou, essa aqui não foi revolução. Então aqui a gente tem umas palavras assim com revolução, né? Revolução Farroupilha, não foi revolução. Revolução é aquele movimento que transforma em todos os aspectos uma sociedade. Então a Revolução Francesa mudou a sociedade europeia. A Revolução Francesa é o marco divisor da história europeia. Ela inicia a idade que nós estamos vivendo, a idade contemporânea. Outro movimento que foi uma revolução de verdade, a Revolução Chinesa, foi revolução aquilo. A Revolução Cubana, aquilo foi revolução. Então, revolução é um movimento de transformações profundas, certo? Quando começou? Começou justamente, como está aqui no texto, com a queda da Bastilha, no dia 14 de julho. Este momento, ele simbolizou o fim do antigo regime. Antigo regime, para quem não lembra, é o Estado moderno absolutista. Então, o Estado moderno absolutista, que era caracterizado, né? Esse antigo regime, ele era caracterizado pelo absolutismo, colocar bem aqui, ele era caracterizado pelo absolutismo, pelo mercantilismo, pelos privilégios, do clero e da nobreza, né? Que caracteriza o que nós chamamos aqui de antigo regime. E, né, deixa eu ver se eu consigo colocar bem aqui, e das chamadas relações feudais. Então, aqueles tributos que se tinha lá na Idade Média, eles permanecem no antigo regime. Então, são as características do antigo regime. Então, a queda da Bastilha, que ocorre em 14 de julho de 1789, ela simboliza o fim desse modo de governo, desse modo de sociedade chamado antigo regime. Então, além disso, a Revolução Francesa traz uma declaração que marca a história do Ocidente, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabeleceu alguns princípios fundamentais de liberdade e igualdade. Por isso que a sociedade que vai se formar a partir desse processo, nós vamos chamá-la de sociedade liberal. A ideia de liberalismo, que pressupõe liberdade de pensamento, liberdade de ir e vir, liberdade de religião, que pressupõe a igualdade de todos perante a lei, a igualdade civil, a igualdade social, a igualdade política, são as teorias defendidas pelo liberalismo. Esta sociedade que vai se formar a partir da queda do antigo regime na França, que vai ser uma ameaça para a Inglaterra, por exemplo, vai ser uma ameaça para a Áustria, a Hungria, por exemplo, né? Os países monarquistas, esse movimento traz a população pisada lá de baixo, lá do terceiro estado que toma o poder aqui. Agora, quem vai representar esse povo massacrado, humilhado, excluído na tomada do poder vai ser justamente quem? A burguesia, que tem poder econômico, que agora está ascendendo ao poder político. Então eu tenho a somatória do poder econômico dessa burguesia com o poder político agora, e essa burguesia daqui a pouco vai influenciar na própria sociedade. E aí essa sociedade será chamada de sociedade liberal burguesa.
E o modo de produção feudal, que ainda se mantém no antigo regime, como eu anotei ali, as relações feudais ainda se mantêm, os privilégios do clero e da nobreza ainda se mantêm, o monopólio econômico através do mercantilismo se mantém, e aí a burguesia chega e quebra isso. A revolução ela vai quebrar isso. E quando isso acontece, então eu tenho uma sociedade liberal burguesa capitalista. Qual parte do mundo vai passar por essa transformação? O Ocidente. Então eu vou ter uma sociedade liberal, burguesa, capitalista, ocidental. É a sociedade na qual você está inserido. É a sociedade do Ocidente. Certo? Pegou aí? Vai anotando, vai construindo aí conceitos, vai entendendo história, que a gente entendendo a história, a gente não fala besteira e nem acredita em besteira, ok? Então eu tenho aqui o início, né? Tem uma parte que a gente destaca da Revolução, é o momento de dois contextos. Primeiro, o contexto do chamado terror, né? O contexto do chamado terror. E aí a gente traz em destaque esse período do terror, ele vai de 1793 a 1794. Esse momento do terror, tá? Não esquece, ele marca o que a gente chama de radicalização revolucionária. É o momento que ascende ao poder Robespierre. Robespierre ele vai defender uma revolução mais radical. Esse período, mesmo sendo chamado de terror, e aí eu discordo um pouco dessa definição de período do terror, porque ele foi um terror para a nobreza, ele foi um terror para os monarquistas. Mas, de uma certa maneira, esse tal período do terror, ele trouxe muitas conquistas para a população mais pobre, para os desfavorecidos. Então, é um momento, por exemplo, que se tem a popularização da educação, é o momento que se tem o acesso à terra pelos camponeses, se dá direito do voto para parte da população, né? Então é um momento de conquistas. E aí alguém, não, mas foi o período do terror. Mas o terror para quem? É o terror para aqueles que eram privilegiados. É a leitura que eu tenho. E outros livros de história, livros didáticos que vocês estudam na escola de vocês, eles também trazem já essa outra visão daquilo que a história tradicional, conservadora, chama de período do terror, certo? Então é um período que marca a radicalização revolucionária. Por que ele chama de radicalização? Porque é um período em que vai se procurar dar direitos para aqueles que estavam excluídos. Lá na Idade Média, que com a Revolução continuaram excluídos. Porque só a burguesia, quando acende o poder, ela diz, não, opa, peraí, agora a gente vai pensar o que a gente vai dar para o povo. Certo? A gente vai pensar o que a gente vai dar para o povo. Então eu tenho a figura de Robespierre, não esquece esse cara, e aí eu tenho o surgimento de um grupo chamado de jacobinos, né? Jacobinos. Quem são os jacobinos? Jacobinos, eles serão um grupo de pessoas que vão passar a defender, né? A defender direitos para os mais pobres. Suas ideias serão radicais pela visão daqueles que têm privilégio, daqueles que têm poder econômico muito grande, como a burguesia mercantil, não é? E aí o que é que eu tenho? Eu tenho essa burguesia se opondo a esse grupo. E aí esse grupo será chamado de radical, né? Por quê? Porque eles vão implementar uma série de medidas extremas em nome da defesa da chamada República, porque com a queda da monarquia francesa se estabelece a República Francesa. E aí esse grupo vai defender radicalmente a continuação da República, evitando a todo modo o retorno da monarquia. Certo? O retorno da monarquia. E aí, aqui embaixo eu tenho um quadro com três pontos para destacar da Revolução Francesa. Primeiro, o início da Revolução, 1789, com a queda da Bastilha. A queda da Bastilha provoca o início da Revolução. Em 1792, nós temos a proclamação da chamada Primeira República, né, em 1792. Aí eu tenho, entre 1793 e 1794, o tal do terror jacobino, que, na minha visão, foi o período em que mais se teve
conquistas pelos mais pobres, pelo terceiro estado. Se você ler, aprofundar, e aí eu tenho a apostila que você recebeu aí, que tem 10 páginas, né? Nessa apostila tem um aprofundamento desses conteúdos, que é para você fazer a sua leitura, né, depois aqui da nossa aula. Em 1799, nós temos um golpe, né, liderado por Napoleão Bonaparte. Ele dá um golpe e estabelece daqui a pouco o diretório. Do diretório ele estabelece o consulado, e do consulado ele derruba a república, ou radicaliza a república, como alguns gostam de falar, criando o Império Francês e se coroando como imperador da França. Parece que a coisa volta, né? A revolução parece que foi cíclica. E aí afastando o grupo jacobino, inclusive das participações revolucionárias, das participações... E aí dentro da Assembleia Nacional, que se constitui lá no início, né, dessa Assembleia Nacional, você vai ter a formatação daquilo que hoje a gente chama de esquerda e de direita. Então, dentro da própria Assembleia, nós vamos ter mais à direita, os que vão se sentar mais à direita, serão chamados de girondinos. Quem são esses? São aqueles representantes da alta burguesia, e entre eles parte da nobreza que se alia a esses revolucionários, e eles vão defender os interesses da burguesia. Na manutenção de alguns privilégios que eram dos nobres, eles trazem esses privilégios para eles. Então, esse grupo mais à direita vai defender os interesses, não é, e os privilégios da burguesia. Sentados na mesma Assembleia, mais à esquerda, vão sentar os jacobinos. Esses defenderão medidas mais populares, mais radicais. Defendem, por exemplo, a ideia de a educação para todos, uma educação popular. A palavra popular vai ser muito forte nos grupos jacobinos. Aí você tem um processo de reforma agrária, abolição da escravidão nas colônias francesas, isso é medidas iniciadas nos debates jacobinos. Vejam como para aquele momento, para aquela sociedade, isso são ideias radicais. Por isso são chamados de radicais mais à esquerda. E havia um grupo que ora apoiava as medidas radicais, ora apoiava as medidas mais liberais. Esse grupo não se decidia, ia para quem comprava mais, que eu pagava mais, vamos assim dizer. Eles passaram a se centrar no centro da Assembleia, também conhecidos como montanheses. Esse grupo passou a formar o grupo dos indecisos, vamos assim colocar, né? E aí o grupo mais à direita buscava o apoio desses, o grupo mais à esquerda também buscava o apoio desses que estavam ao centro ali. E aí surgiu o que a gente entende hoje como direita, esquerda e centro. Você já ouviu falar disso em algum país por aí que se diz uma república federativa, né, em que esse centro decide algumas situações na república, este centro decide coisas que às vezes é para melhorar a vida do pobre e eles evitam que isso aconteça, porque isso vai afetar os interesses dos mais ricos. Pois é, então lá na República Francesa começou o desenvolvimento desse aspecto de quem é esquerda, quem é direita e quem é centro. Certo? Tem nada a ver com outras ideologias que tem por aí. Isso surge dentro do processo revolucionário. É por isso que a Revolução Francesa ela é um marco de transformação na sociedade moderna. Legal? Olha, a Revolução Francesa não apenas transformou a França, mas enviou ondas de choque por toda a Europa. Suas ideias, vamos ver quais são as ideias da Revolução Francesa que são levadas para toda a Europa, né? Suas ideias: soberania popular, olha só, direitos civis, nacionalismo, vai influenciar gerações revolucionárias e reformadores que vão surgir nesse momento. Você está vendo aí os conceitos que a gente tem discutido nos dias de hoje, né? Você já ouviu falar em defesa da soberania do Brasil, e a soberania popular, ou seja, o povo detém o poder na mão, é do povo que advém o poder. Um cara chamado Rousseau já falava isso lá no processo de construção das teorias liberais. Os chamados direitos civis, aquela ideia de direitos iguais, de todos participarem igualmente do aspecto dos direitos, né?
Então, esses direitos civis, olha aí, e aí eu tenho a tal da formação da sociedade civil organizada. Então, veja que a Revolução Francesa ela traz uma série de situações e novos conceitos que vão moldar a sociedade liberal, burguesa, capitalista ocidental. E aí, quando ele fala que ela não influenciou somente a França, mas estabeleceu ondas de choque por toda a Europa, então a gente pode destacar algumas chamadas ondas revolucionárias, influenciadas justamente pela grande Revolução Francesa. Né? A Revolução Francesa que não traz só esse aspecto dos direitos, da derrubada do antigo regime na França, mas ela também é marcada por muito sangue, perseguição, prisões. A queda da Bastilha é o símbolo do fim do antigo regime. Só que no período do Grande Terror, não é? Que a gente vai chamar aqui, ou do terror patrocinado pelos jacobinos, liderado por Robespierre, eles vão se utilizar da guilhotina, por exemplo. Então a guilhotina ela vai ser um instrumento de uso contra todo aquele que se opõe à República. E aí você vai ter muita gente sendo condenada e sendo morta pela guilhotina. Mais tarde, o próprio Robespierre será vítima da sua guilhotina. Então, nós temos aqui algumas ondas revolucionárias que vêm como consequência da Revolução de 1798, de 1789, que vai de 1789 até 1799, processo da Revolução Francesa. Então, de 1789 até 1799. E aí eu tenho algumas chamadas ondas revolucionárias, olha só, ondas revolucionárias. 1848 eu tenho chamados movimentos nacionalistas. De vez em quando cai uma questão dessa no Enem. Porque esses movimentos vão estar muito próximos da Primeira Grande Guerra Mundial. Como assim, professor? Esses movimentos eles vão se desdobrando daqui a pouco no imperialismo, na unificação da Alemanha e da Itália, na corrida imperialista do século XIX, quando eu inicio o XX, eclode a Primeira Grande Guerra Mundial, uma guerra imperialista, uma guerra em busca de colônias na África, na Ásia, uma guerra em busca de territórios de ocupação. Entendeu como uma coisa vai chamando a outra? Eu achei legal essa questão da matriz de referência do Enem, que o professor de história hoje, dentro da sala de aula, ele não dá um assunto em separado e termina aquele assunto. O assunto ele não é linear, ele é ondulado. Então o professor pode pegar um ponto aqui, mas ele liga com outro ponto aqui. Se você observar, a gente está discutindo a Revolução Francesa, as ondas revolucionárias, mas está ligado com a questão da construção da cidadania, da construção da democracia, dos direitos do cidadão. É isso que é colocado, por exemplo, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a Revolução Francesa começou. Esse documento, ele é o documento que precede o que mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma continuação da Primeira Guerra, que é resultado de todo um contexto do século XIX, que é um desdobramento de tudo aquilo que ocorre a partir da Revolução Francesa. Olha aí, acompanha. Aí eu tenho a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aliás, a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão, com a criação da ONU. Está entendendo? Legal história, né? Que você olha assim de um aspecto bem global. Então vamos lá para os movimentos nacionalistas. Movimentos de defesa da soberania, de defesa da nação. Surge esse conceito de nacionalismo. E aí a gente dá destaque para a primeira, que é a Primavera dos Povos, 1848. Uma série de revoluções varre a Europa, começando lá em Paris, onde começou a Revolução Francesa. Eu tenho os chamados levantes lá em Paris, que vão se espalhar rapidamente por Viena, Berlim, Milão e outras grandes cidades europeias. Então, a Primavera dos Povos, eles vão ter esse movimento iniciado na França dentro da Segunda República Proclamada, depois da queda de Luís Filipe. Nesse movimento vai se reivindicar ampliação de direitos. Lembra da ideia dos direitos civis? Então, ampliação de direitos. Eu tenho o Império Austríaco. A Áustria, nesse momento, é um poderoso império,
Inclusive ela faz parte do processo de início da Primeira Grande Guerra Mundial, a Áustria está naquele contexto. Então, dentro do Império Austríaco, nós temos algumas revoltas em Viena, Praga e Hungria que vão desafiar o poder dos Habsburgos. Os Habsburgos, eles são uma família que vai governar a Áustria por muito tempo. Inclusive, a nossa imperatriz do Império do Brasil, esposa de Dom Pedro I, ela é da família dos Habsburgos da Áustria. Então, você tem dentro do Império Austríaco um levante popular, e aí você está vendo o texto aí, o texto está demonstrando isso, né? Então, as pessoas vão às ruas. Eu estou na primeira metade do século XIX, aquelas ideias que vêm lá desde o 17 estão aqui se concretizando e as pessoas estão indo às ruas contestar, reivindicar, lutar por direitos que lhes são negados por aqueles que estão no poder. Ok? Um terceiro momento aqui seriam os estados alemães, onde o parlamento de Frankfurt vai buscar a unificação alemã de uma forma a implementar ali dentro do Estado alemão uma sociedade inspirada pelo liberalismo. Os estados italianos, eu tenho levantes nacionalistas nas 5 jornadas de Milão, né? E aí você olha essas roupas do século XIX, então tudo isso influenciado justamente pela Revolução Francesa. Demandas revolucionárias. Os revolucionários vão exigir constituições, sufrágio ampliado, liberdade de imprensa, fim da censura. São movimentos nacionalistas que buscam unificação e independência nacional. Então, olha outros direitos aí que são buscados pelos revolucionários. A ideia da liberdade de imprensa, muito controlado pelos estados mais centralizados, a questão do fim da censura. Olha só, coisas que a gente percebe nos debates do século seguinte. No século XX você vai ter essas lutas ainda de volta. No século XXI a gente ainda tem a briga, vou colocar assim essa palavra, briga pelo fim da censura. Ou será que não tem censura hoje na sociedade liberal brasileira? Será que não tem hoje censura em qualquer país que se diz uma república? Então você tem essa ideia da censura, você tem a ideia do sufrágio. O que é sufrágio? É voto, direito de voto. Então ele ampliado. Ampliado para quem? O direito da mulher votar. Mulher não vota nesse contexto, quem vota só é o homem. Então, a ampliação do sufrágio, para que as mulheres, por exemplo, também tivessem direitos. A outra questão é a repressão dada a esses movimentos e o que eles deixaram de herança para nós. Então, embora a maioria das revoluções tenha sido suprimida, elas estabeleceram precedentes importantes e plantaram sementes para as futuras transformações políticas e sociais que vão ocorrer, não só na Europa, mas essas transformações elas alcançam as Américas. Então você tem esse processo de mudanças em todo o mundo ocidental. Então o mundo ocidental representado pela Europa, e da Europa você tem as Américas, né? Então essas ondas revolucionárias elas são marcantes no processo de mudanças pelas quais a sociedade vai estar passando. Qual o legado e o impacto desses movimentos revolucionários? Então, a gente trouxe aqui rapidamente como as revoluções moldaram a Europa contemporânea. Primeiramente, a questão, né, do estabelecimento de sistemas representativos e expansão do voto, através do estabelecimento da chamada democracia. Lembra que foi o último assunto que a gente viu na semana passada? Né? Então veja que tem esse aspecto da democracia. Mas que tipo de democracia? A representativa. Então é esse primeiro aspecto. Inclusive tem aqui um símbolozinho aqui do voto. Olha só, a urna. Uma influência global. As ideias revolucionárias elas se espalharam fora da Europa. Porque aí você vai ter a África, por exemplo, mais tarde, vai lutar por isso após o processo de colonização. E aí você tem países que vão começar a se organizar a partir
do esclarecimento das gerações mais novas, que vão se tornar insatisfeitas com aquilo que está acontecendo no país deles e vão para as ruas, vão reivindicar melhorias, vão reivindicar acesso à escola, reivindicar acesso à terra, acesso ao trabalho, direitos sociais, entendeu? Então nós temos isso dentro dos chamados direitos civis, as declarações de direitos fundamentais, as constituições liberais. Gente, o que é que representa uma Constituição? O que é uma Constituição? Uma Constituição é um documento burguês que limita os poderes do governante, certo? Lá no Estado absolutista da Idade Moderna, o rei fazia o juramento de posse, quando ele era aclamado, coroado, o monarca de um determinado país, ele fazia o juramento com a mão em cima da Bíblia. E aquilo ali era baseado na teoria do direito divino dos reis. Ele não tinha limite para os seus poderes, o seu limite era o céu. E tudo aquilo que o rei fazia era em nome de Deus. Que coisa, gente! E só a Deus ele iria prestar contas. Então, a coisa era tão assim, coisado, não é? Que se ele tinha que prestar contas das suas ações aqui somente a Deus, significava que ele ia para o céu, velho, para poder prestar conta diante de Deus. Que negócio interessante. Hoje não, hoje o governante ele presta juramento quando vai tomar posse em cima da Constituição que rege o país. Significa dizer que os poderes do governante estão limitados por aquele documento, chamado de Carta Magna também. No Brasil, recentemente, foram comemorados 37 anos, não é, da Constituição de 88. Então, o presidente que está hoje, qualquer presidente que vai vir, o próximo que vai vir, ele tem os seus poderes limitados pelos artigos constitucionais. Ele não pode governar a seu bel prazer. Além disso, ele tem um parlamento, que é o legislativo, que também elabora legislações em nome do bem da população, da sociedade, porque aqueles que estão ali representam a população do seu estado, representam a população de todo o país. E do outro lado eu tenho o poder judiciário, que fiscaliza se o governante está dentro, não é, dos artigos constitucionais. Então a Constituição, por isso era chamada de Constituição Liberal, porque é um documento influenciado pelos movimentos revolucionários liberais, que são influenciados pelo iluminismo, aquele conjunto de ideias burguesas dos séculos 17 e 18. Né? Então você tem o estabelecimento dos chamados direitos civis. Os movimentos sociais, coisa bonita, né? O surgimento de organizações trabalhistas e de partidos políticos que vão reivindicar, que vão lutar pela melhoria das condições dos trabalhadores, que a partir do advento da Revolução Industrial serão explorados de maneira assim desordenada, com péssimos salários, péssimas condições de vida, locais de trabalhos insalubres, e aí esses trabalhadores vão reagir contra isso através de movimentos como o ludismo, o cartismo, que marcam o processo de início da luta das classes trabalhadoras, que vão procurar melhorar os seus salários, que vão defender um dia de descanso durante a semana, que vão defender redução da sua carga de trabalho. Então, tudo isso são resultados dos processos, das ondas revolucionárias, que são os desdobramentos da Revolução Francesa, que são os desdobramentos dos ideais liberais preconizados pelo iluminismo, certo? O surgimento dos partidos políticos que serão influenciados pelas ideias liberais, que serão influenciados pelas ideias socialistas, que serão influenciados pelas ideias sindicalistas. Então você tem os partidos políticos que vão se formatar a partir desse desdobramento em partidos de direita, em partidos de esquerda. Então você tem a formatação de partidos que vão ser influenciados pelos movimentos populares, pelos movimentos de trabalhadores, e aí você tem os outros movimentos sociais, como o movimento feminista do início do século, final do 19, início do século 20, a luta dos movimentos negros,
a luta das chamadas categorias minoritárias. Então, os movimentos sociais eles vão se conformando num processo de ondas de mudanças e de acesso a direitos que são negados. Ok? Aí eu tenho uma conclusão aqui desse ponto para nós, né? Então, olha, as revoluções europeias não apenas redesenharam fronteiras políticas, mas transformaram fundamentalmente a relação entre governantes e governados. Olha aí, essa relação aqui. A gente chama isso aqui de relação de poder, né? Essa relação de poder entre governantes e governados. Poder é bom, hein? Estabelecendo princípios de quê? De soberania popular, direitos humanos, a gente começa a falar em direitos humanos, que continuam a moldar o nosso mundo até os dias de hoje. Então nós temos o período revolucionário intenso, foi entre 1789 e 1848. Olha, guarda isso aqui. Mais de 50 anos, quase meio século aí, né? Nós temos mais de 15 países afetados pelas ondas revolucionárias. E nós temos mais de 100 milhões de pessoas diretamente impactadas, são afetadas pelas mudanças políticas e sociais que resultam dos processos revolucionários influenciados pelas ideias liberais, pelas ideias iluministas. Então veja que a partir da própria Revolução Francesa, isso na Europa, que na América do Norte, o primeiro movimento que colocou na prática o iluminismo foi justamente a Revolução Americana, como eles chamam, ou a independência das 13 colônias americanas. Tá certo? Olha, a gente trouxe a introdução aqui para você da aula. Existe mais um material que você recebeu, que é um material com 10 páginas. Isso aqui é a minha apresentação de aula, né, que a gente faz esta apresentação resumida aqui na aula virtual com você, nessa aula ao vivo, né? E aí você vai pegar o material lá, vai acompanhar e na próxima aula eu vou reforçar em cima desse material que eu estou falando, vou aprofundar um pouco mais, certo? E aí, terminando esse momento, eu volto para a aula anterior, a aula que nós concluímos recentemente, que foi a aula sobre Estado e Direito do Cidadão a partir da Idade Moderna, democracia direta, indireta e representativa. Essa é uma temática do Enem. E aí a gente traz aqui algumas questões para aprofundar, né, o teu estudo. Então, nós temos aqui a primeira questão, né, temos tempo, acho que vai dar para resolver todas. Então, eu tenho aqui, ó, a primeira questão. Você tem aí, acessa no teu celular, você conseguiu imprimir assim, ó. Eu tenho ela em mídia, mas eu gosto de imprimir, né, para ler aqui, para marcar legal, para anotar. Aí você que imprime, às vezes, olha, tem espaços aqui, você puxa setas, anota. Isso é bom para quando você fizer revisão daqui a pouco à noite, você vai sentar, fazer uma revisão das aulas ou assistir novamente a minha aula para reforçar o entendimento. Então aí guarde aqui, ó. Então, primeira questão, lembrando da temática anterior. Esse simulado não é da aula de hoje. A aula de hoje eu vou prosseguir, aprofundar um pouquinho mais, que fala das questões revolucionárias. Da aula anterior, né, a questão número 1. A partir da Idade Moderna, com o fortalecimento dos Estados nacionais, os indivíduos passaram a reivindicar maior participação política, o que resultou em avanços no campo dos direitos civis e políticos. Então, ele afirma que a partir da Idade Moderna e com o fortalecimento dos Estados nacionais, o indivíduo, a pessoa, buscou acessar maior participação política, não é? O que resultou em avanços no campo dos direitos civis e dos direitos políticos. Então, eu tenho um processo de reivindicação, ou seja, de luta para que a pessoa tivesse participação, maior participação política. E aí ele fala, nesse contexto, olha só,
Qual documento é considerado um marco na limitação do poder do soberano? Olha aqui, limitação do poder do soberano, né? A limitação do poder do soberano e na garantia de direitos aos cidadãos. Então, nesse contexto. Então, a gente tem ali 5 documentos. A dica que eu te dou é justamente o processo que inicia isso na Europa. Então, qual é o processo que inicia isso na Europa? Justamente, né, a declaração. Ele está falando lá no texto de um documento que limita o poder do soberano e garante direito aos cidadãos. Então, qual seria esse documento? Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 1791. Não é aqui. Inclusive, não tem esse direito da mulher. 1791 é o contexto da Revolução Francesa. Lembra? A Revolução Francesa vai de 1789 a 1799. Então, não combate esse aqui. Declaração da Independência dos Estados Unidos, em 1776. A independência dos Estados Unidos, ela foi o primeiro movimento que colocou na prática mesmo os pensamentos iluministas, as ideias iluministas. Mas só que aqui ele não está falando de limitação do poder do soberano e muito menos na garantia de direito do cidadão, porque é uma declaração de independência. Não é um documento que corresponde ao que o texto está falando em cima, então está fora. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. 1948 é o século XX. Essa declaração ela ocorre em um outro contexto. Porque qual é o contexto que a gente está discutindo? É o contexto dos estados nacionais. Quais são esses estados nacionais? São os estados absolutistas. E a gente está falando da idade moderna. Aqui é a idade contemporânea, século XX. Então, não é essa aqui. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem depois da Segunda Guerra. Acabei de falar isso na aula. Certo? A Magna Carta, de 1215. Isso aqui é Idade Média. Idade Média. O texto está falando em Estados Nacionais, Idade Moderna. Aqui. Então, quando o aluno vê 1215, 1215, que século é esse? Século XIII. Século XIII, Idade Média. Então, a Magna Carta, ela limitou o poder do soberano na Inglaterra, só que no contexto da Idade Média. O que é que a questão está pedindo? No contexto da Idade Moderna e dentro do contexto de fortalecimento dos Estados Nacionais. Nesse contexto, qual é o documento que limita o poder do soberano e garante direito ao cidadão? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, Revolução Francesa. Certo? Revolução Francesa. Ok? Fechou aí? Você que já resolveu, acertou a questão número 1? Então vamos para a questão número 2? Ok? O que é que diz a questão número 2? Na democracia direta, está falando da democracia direta, os cidadãos participam das decisões políticas sem intermediários, não tem intermediário. Diferentemente da democracia representativa, predominante na maior parte dos estados modernos. Um exemplo atual de democracia direta ainda utilizado em alguns países. E aí você vai ter que lembrar daquela aula que eu dei de alguma coisa da democracia direta que ainda temos na democracia representativa nos dias de hoje. Né? Então, qual é? Aí ele diz, eleições periódicas para presidente. Isso não é uma característica da democracia direta. Eleições periódicas para presidente é da democracia representativa ou da democracia indireta. Nomeação de ministros pelo chefe de Estado não é também da democracia direta. E pela democracia direta, aqueles que vão acessar os cargos são escolhidos por sorteio. Lembra que eu falei disso? Uma prática lá da Grécia Antiga. Uma das características da democracia direta. Mas hoje, né, é dentro da democracia representativa que o chefe de Estado nomeia os seus ministros. Um exemplo?
O presidente do Brasil assumiu o poder e ele nomeou seus ministros. O governador do estado do Amapá assumiu o poder, ele nomeou seu secretário de estado. Ele nomeou, ninguém indicou. E não houve um sorteio entre as pessoas que se acham capazes e competentes e com currículo para assumir um ministério ou uma secretaria de estado. Não, é nomeação do chefe de estado. Isso é uma característica da democracia representativa. A questão está pedindo alguma coisa da democracia direta que existe hoje. Então não é essa a questão. Voto obrigatório em eleições legislativas. Voto obrigatório é uma questão da democracia representativa. Não tem a ver com a democracia direta. Ele está falando um exemplo atual de democracia direta, lá no texto. Aí eu tenho, né? Aí eu tenho o voto obrigatório. Referendo popular sobre questões políticas. O referendo popular é quando a população dá a sua opinião sobre alguma coisa. E aí eu vou lembrar que no dia que eu estava falando dessa aula, uma aluna fez uma pergunta para a gente aqui. Lembra que ela falou sobre a questão do petróleo lá no Oiapoque, se deveria naquele momento ter uma participação da população através de um referendo. E aí eu fiz uma explanação aqui e tal. Então, isso é dentro da democracia direta, é o povo participando diretamente do processo. Não aconteceu, por quê? Porque os políticos que se responsabilizaram pelo processo é que assumiram a coisa. Então o povo ficou colocado assim, é em nome do povo que eu estou fazendo isso, é em nome do povo, tá ligado? Então o povo não chegou lá e disse, olha, eu quero, o povo não chegou lá e disse, eu não quero. Não houve essa consulta. Se houvesse, isso é um exemplo de democracia direta. O cidadão participa sem intermediários. Na indireta ou na representativa, eu coloco alguém no meu lugar através do meu voto para me representar. Porque eu não tenho tempo de estar lá discutindo as questões de relações de poder e nem as questões de aplicação de recursos, de orçamento. Então alguém me representa para fazer isso. Bem ou mal, ele foi colocado lá pelo povo, tá certo? E aí, como isso está correto, olha, a formação de partidos políticos para representação parlamentar. Isso não é da democracia direta, porque na democracia direta não tem partido político, o cidadão se representa. Ok? Questão número 2, então, fechada, bacana. Vamos à terceira questão, temos ainda tempo. Pega aí, terceira questão, acompanha com a gente. A democracia representativa, olha só, lá em cima foi falando sobre a democracia direta. A democracia representativa consolidou-se como modelo político predominante, olha só as palavras que a história usa legal, nos estados modernos, especialmente após as revoluções burguesas, que foi a aula que eu acabei de ministrar, as ondas revolucionárias. Então, depois das revoluções burguesas, como são conhecidas também a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias, as ondas revolucionárias como a Primavera dos Povos, depois disso estabelece a democracia representativa como predominante. Não que seja somente ela, mas como predominante. Nesse modelo, o exercício do poder, então ele está falando sobre o exercício do poder. A ideia de dar poder para alguém, para me representar. Isso é um pouco perigoso, né, pessoal? O que vocês acham? É ou não é um pouco perigoso? Então nós temos o exercício do poder se dá pela consulta direta e contínua à população em todas as decisões do governo. Existe essa consulta direta para mim, povo, sobre alguma decisão do governo? Alguém veio perguntar para mim, né, se eu era de acordo ou não com que os ricos sejam taxados? Ninguém me perguntou. Foi decidido por quem representa a população. E lá eles decidiram. Mas se viesse perguntar para o povo, para cada um de nós, qual seria a nossa opinião? Eu tenho a minha, você tem a sua? Taxar ou não os mais ricos? Né? Os mais ricos, os bancos, as bets? Qual seria a nossa opinião? Então, ocorre isso dentro da democracia representativa? Não. Por quê? Porque essa aqui é uma característica da democracia direta.
tá certo? Então, a letra A também tá bonita, mas está fora. Por representantes eleitos que tomam decisões em nome do povo. É essa. Eu elejo alguém pelo voto, que é o poder que eu tenho enquanto cidadão, responsável, comprometido, e vou lá e coloco alguém para me representar. E em meu nome ele toma as decisões lá. Ó, exemplo agora, a questão da taxação dos mais ricos. Em nome do povo disseram, oh, não é para taxar os mais ricos, não. Deixa eles continuarem sendo isentos. Não é para taxar a Bet, não. Mas tu está falando isso em nome de quem? Em nome de quem me elegeu. Entendeu o que é democracia representativa? Beleza, então eu dei poder para alguém e exercer esse poder em meu nome. Que era o que deveria acontecer, né, pessoal? E aí a letra C, pela escolha direta do chefe de Estado em assembleias populares. Existe isso nos dias de hoje? O povo se reúne numa assembleia e elege o chefe do Estado? Não, então não é. Por meio de rotatividade obrigatória de cargos políticos entre cidadãos. Existe rotatividade obrigatória de cargo político entre cidadão? O que significa isso? Um ano o camarada fica lá no poder, depois sai, coloca outro. Há uma rotatividade em cargos políticos. Existe isso? Não, não existe essa rotatividade obrigatória. O camarada pode se eleger quantas vezes ele quiser e tiver condições de estar lá. Ontem eu ouvi alguém dizer assim, fulano de tal vai para o seu não sei quantos mandatos a pessoa está assumindo. Não é? Então, pela ideia que essa pessoa não deveria estar assumindo isso, deveria estar tendo uma rotatividade para que outra pessoa pudesse estar lá para demonstrar sua competência, o seu desenvolvimento em nome da sociedade. Mas na democracia atual, não. Quantas vezes ele conseguir se candidatar e se eleger, ele vai estar assumindo poder. Então, não existe essa rotatividade obrigatória entre cidadãos, tá certo? Então, o poder aqui não é assim. Pela manutenção de privilégios hereditários da nobreza no poder. Essa está mais torta do que tudo. Então, aqui não existe isso. A gente está falando de democracia, está falando de república. Essa questão aqui, esse item E, manutenção de privilégio hereditário da nobreza no poder, isso é da monarquia. Isso é da monarquia. Existe a manutenção de privilégios hereditários, não da nobreza, mas de famílias que se mantêm no poder por gerações. O pai era isso, aí passou para o filho, aí antes do filho passou para a mulher, aí da mulher para o filho para o filho, e a gente tem esse tipo de situação. Não são nobres, mas são famílias que se mantêm no poder todo o tempo a partir de grupos que os sustentam e os mantêm sempre assumindo cargos políticos. Mas não é algo da república e muito menos da democracia. Isso a gente chama de ranços da monarquia. Tá certo? Ranços da monarquia. Por isso que eu coloquei aqui monarquia. Questão número 3, respondida. Já temos aqui mais um tempinho. Vou resolver a questão número 4, para a gente fechar com ela. Na Idade Moderna, vamos lá, eu estou falando da Idade Moderna, o fortalecimento do absolutismo monárquico concentrou poderes nas mãos dos reis. A gente já estudou isso, você sabe disso, você entendeu isso. O pensamento iluminista, olha só, o pensamento iluminista contribuiu para a crítica desse modelo e para a defesa dos direitos do cidadão. Então, a questão está fazendo um contraponto entre o absolutismo e o iluminismo. Eu já te disse que o iluminismo combate o absolutismo, que também é chamado de antigo regime, que tem os princípios de manutenção dos privilégios do clero e da nobreza, estabelecimento do monopólio econômico através do mercantilismo, a ideia do acesso aos cargos públicos pela nobreza e a tributação que vem para o entesouramento do Estado através da figura do rei. Fechou? Isso aqui é
o Estado monárquico. O iluminismo combate tudo isso. Então ele diz assim, entre os pensadores iluministas, qual defendia a separação dos poderes como forma de garantir a liberdade política? O camarada que defendia isso, ele dizia que deveria existir 3 poderes, eu estou anotando aqui, 3 poderes. Ele dizia, olha, o camarada não pode ficar sozinho governando, senão não dá certo. Então ele diz, tem que ter o executivo, tem que ter o judiciário e tem que ter o legislativo. A gente chama de tripartição do poder, né? De tripartição do poder. Então, o pensador que elaborou essa teoria, né? Essa teoria foi Charles de Montesquieu. Então, letra D aqui na nossa questão, tá certo? Charles de Montesquieu. Foi o que... Eu tenho 1 minuto, gente. Eu vou fechar. É a última questão, tá certo? Vou fechar aqui. E aí, quando a gente voltar, a gente já vai resolver as questões da aula de hoje. Aí fica legal. Olha só. No Brasil, trazendo para nós, Enem, a Constituição Federal de 1988 garante formas de democracia direta que permitem a participação popular nas decisões políticas, em complemento à democracia representativa. Olha o que ele diz, na nossa Constituição existe isso. Essa Constituição que é conhecida como Constituição Cidadã, que ampliou os nossos direitos a partir das conquistas promovidas pelos movimentos sociais dos anos 70, por exemplo, e movimentos que iniciam lá nos anos 60, em meio à crítica contra a ditadura civil-militar estabelecida desde 64. Então, a Constituição Cidadã ela é um marco no processo de ampliação dos poderes, direitos da criança e do adolescente surgem aí, né? A ideia dos direitos dos jovens, dos idosos, das mulheres, a questão do racismo, que vem como uma conquista muito interessante que vai se tornar crime. Então, vejam a questão da tolerância religiosa, enfim, a nossa Constituição. Então, ela tem algo também da democracia direta. E o que seria presente na nossa Constituição que é da democracia direta? Né? Então, eu tenho voto obrigatório, não é da democracia direta. Né? Fidelidade partidária, não é da democracia direta. Isso aqui é da indireta. Plebiscito, referendo, iniciativa popular, é essa aqui. Então, o plebiscito, o povo vai participar dizendo sim ou não com relação a alguma situação, certo? Eleições municipais estaduais é indireta, separação dos poderes, alternância de poder, voto facultativo, isso aqui é uma novidade, não é? Partidos políticos, coligações e propaganda eleitoral, isso é da democracia indireta. Da direta é o plebiscito, o referendo e projeto de iniciativa popular, é aquilo que o Guara quer transformar uma ação em uma lei, eu elaboro um projeto de lei, vou em busca de assinatura do povo, digamos, 1 milhão de assinaturas que eu preciso ter. Aí isso é uma iniciativa popular. Aí eu vou levar isso para o parlamento, vou procurar um deputado, porque é o deputado que foi eleito, que representa a população, que dá entrada em projeto de lei. E aí ele vai ler, se ele gostar do meu projeto de lei, por exemplo, projeto de lei que estenda a questão da saúde mental aos professores que precisam, hoje é Dia Mundial da Saúde Mental. E aí eu vou procurar um deputado federal, um senador que vai abraçar a minha causa. Mas a iniciativa partiu de mim. Aí eu digo, olha, eu consegui a assinatura de outros cidadãos brasileiros para sustentar isso. Então esse é um processo da democracia direta, onde eu vou encabeçar a ação e essa ação vai se tornar num projeto de lei e esse projeto de lei pode se tornar uma lei sancionada pelo presidente da República. Certo? Nós temos hoje, por exemplo, circulando aí pelas redes sociais, uma assinatura para que os professores, de modo geral, sejam isentos da cobrança do imposto de renda. Né? Então está circulando isso e alguém teve a iniciativa disso, nós vamos ver as assinaturas e será levado para o Congresso e alguém vai abraçar essa causa e levar essa causa adiante. Então essa é uma exemplificação de democracia direta, a participação direta do cidadão. Beleza? Galera, chegando ao final da nossa aula, você pode compartilhar, curtir, comentar a nossa aula. Participe por aqui pelo Meu Desafio EAD. Olha, não te esquece,
Está chegando aí o simulado do CFO da Polícia Militar. Nós tivemos o do Bombeiro, está chegando da Polícia Militar. Vá se preparando, tá certo? Daqui a pouco vai chegar a nossa prova. Você vai fazer a prova e com toda certeza vai tirar uma boa pontuação. Sabe o que isso faz? Vai mudar a tua vida, porque vai melhorar as tuas condições de salário e melhora com um salário maior a condição de vida, né, dos nossos familiares. E o desafio está aqui para te ajudar, ok? Te espero na próxima aula. Até lá!